outra aqui. Então vamos lá. Ó, essa aqui tá mais fácil. Ó, por quê? Porque o outro, ó, tá vendo essa segunda parte aqui? A segunda parte não tem. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui que são as variáveis. Então vamos lá. Depois eu te mando isso. Então tá aqui, ó. A empresa JL Motors deve produzir 1.000 carros distribuídos entre a matriz e os auxiliares. Cada fábrica tem custo de produção e consumo de matérias-primas diferentes, devido a diferença de mão de obra, blá 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 blá. O custo de operação e o tempo necessário da mão de obra e o consumo da matéria-prima para produzir uma unidade de cada carro em uma de suas fábricas estão evidenciados na tabela abaixo. Então isso daqui eu sempre vou chamar de cenário, certo? Então o que é o cenário? O cenário é aquilo que você tem como real, tá? Então, para ficar claro para você. Então, cenário. Opa. Cenário é a tabela barra ação daquilo que você tem como real, certo? Então, por exemplo, ó, se eu chego aqui e pergunto para você, Nilson, eu preciso de 5 mouses para distribuir dentro da escola. Eu preciso de mouse para distribuir entre as salas da escola. O que você vai fazer? Qual é o cenário? Você vai contar quantos mouses você tem e quantas salas você tem. Então eu tenho lá, por exemplo, 20 salas e 5 mouses. Então qual que é o seu cenário? Seu cenário é as 20 salas e os 5 mouses. Entendeu? Então para você atender todas as salas, o que você precisa fazer? Comprar mais mouse. Então é isso que eu entendo como cenário. Tá tranquilo? Beleza. Então o cenário é esse aqui, ó. Então, ó, eu tenho como custo de operação, tá? Na matriz, na filial A, na filial B e na filial C. Então, para fazer um carro, eu vou precisar do custo de operação na matriz 9.249,3. Preciso de 2 homens por hora e eu preciso de 3 de matéria-prima, tá? Para filial, eu tenho um custo de 14.000, preciso de 3 homens e 4 de matéria-prima. Para filial B, eu gasto 8.300, preciso de 4 homens e gasto 5 de matéria-prima. E na filial C, eu tenho o custo de 7.298, eu preciso de 5 homens para trabalhar e preciso de 6 de matéria-prima. Então esse é o cenário. E esse cenário eu trago para cá, na hora de fazer a resolução, ó. Certo? Muito bem. Aí acontece o seguinte, eu preciso agora trazer para cá as informações que são relacionadas à minha tabela. Então vamos lá, eu tenho que fazer o seguinte, ó. O que eu tenho que produzir? 1.000 carros. Esse que é o meu objetivo, certo? Mas antes eu tenho que fazer alguma coisa. Então vamos entender aqui, ó. Aqui ele começa a falar para mim quais são as restrições que eu tenho. Então tá ali, ó. A empresa não pode ultrapassar 3.200 homens-horas de produção e tem à disposição apenas 4.000 unidades, certo? De matéria-prima para serem alocadas entre a matriz e suas filiais. Há ainda um acordo trabalhista que requer que a filial B produza no mínimo 250 carros. Então isso daqui já me dá uma ideia do que eu preciso. Então, ó, eu vou vir aqui na filial B e ele pergunta, ó, quantos carros eu tenho que produzir? Então, no mínimo, 250 na filial B. Tá? Aí, vamos continuar. E que as demais produzam, no mínimo, 100 carros. Então, as outras todas tem que ter o quê? 100, 100 e 100. Pronto, esse é o cenário que eu preciso. Entendeu? Tá? Então, agora ficou mais fácil, né? Por quê? Porque agora eu tenho as duas coisas. Eu tenho o cenário e eu tenho as restrições. Agora ele pergunta aqui pra mim, tá? As restrições da produção mínima. Primeiro, eu tenho que saber calcular quantos homens-hora eu preciso para fazer essa quantidade mínima.
Então aqui eu vou utilizar o somar produto. Por quê? Então vamos ver, homens horas. Eu coloco então igual somar produto. Pego então, o homem hora e pego a quantidade de carro a ser produzida. 2.000, tá? Só que vamos ver quantos que eu tenho que ter de homem hora. Qual é o máximo? Então tá aqui, não pode ultrapassar 3.200 homens horas. Aí eu tenho que fazer o seguinte. Então esse valor aqui, ele tem que ser menor ou igual a 3.200. De onde que eu estou tirando esse 3.200? Daqui. Tá? Vamos lá o outro agora. Agora eu preciso saber a matéria-prima. Então eu coloco igual somar produto. Então eu pego de novo, matéria-prima e quantidade de carros a ser produzida. Enquanto que eu tenho que ter de matéria-prima? No máximo 4.000. Então, tem que ser então menor ou igual a 4.000. A quantidade de carros é só somar isso daqui, igual soma da quantidade de carros. E essa quantidade de carros tem que ser o quê? Tem que ser no máximo, eu tenho que produzir 1.000, tá vendo? Então eu venho aqui e coloco igual 1.000. Quer perguntar alguma coisa? Tá entendendo? Tá? Bom, e o... Por que aí não pode ser menor ou igual a 1.000? Porque eu já estou falando que eu quero produzir 1.000. Olha aqui, Porque eu vou de acordo com qual é o meu cenário. Entendeu? Então, como o cenário já está falando para você, que eu preciso produzir 1.000 carros. Tá? Então é isso que eu quero. Eu quero fazer uma produção de 1.000 carros. Então, como que eu vou fazer isso? Tá? Beleza. Agora aqui eu preciso saber o meu custo total de produção. Eu vou fazer de novo somar produto. Igual somar produto. Isso, custo de operação. E a quantidade de carros produzidos. Só que nota que aqui eu não preciso fazer menor ou igual nada. Por quê? Porque o que eu estou procurando? Eu quero saber qual é o menor custo total de operação. Entendeu ou não? Beleza. Bem, feito isso aqui, agora que eu vou fazer o solver. Então esse daqui que a gente tem é o cenário. Então esse é o cenário real que você tem que ter para trabalhar com ele. Quer perguntar alguma coisa até aqui? Tá tranquilo? Desligar, porque senão aqui dá eco. Ah, tá. Tranquilo. Beleza. Então agora, o que eu vou fazer? Eu preciso começar a fazer o solver, tá? Vamos lá. Então, vou aqui no menu, cadê você? Eu acho que é revisão, exibir, desenvolvedor. Onde que está você, gente? Será que é dados? É dados. Obrigado. Dados, solver. Beleza. Então, isso aqui, ele já tem. Por quê? Porque já foi montado uma vez, Então é por isso. Aí ele guarda o último. Então eu vou pegar, vou apagar tudo que está aqui, para a gente poder entender como é que funciona esses valores. Bom, é aqui que começa a complicar um pouco, tá? Porque o que aconteceu? A primeira coisa que eu tenho que saber é qual é o objetivo. E o objetivo, ele está aqui, dentro do enunciado. Então o objetivo é o quê? É distribuir o custo da operação seja o menor possível. Então, o meu objetivo é pegar esse valor de custo total de operação e trazer o valor mínimo. Certo? Aí ele vai perguntar para você, tá bom, mas você quer alterar qual célula?
Então, a célula que eu tenho que alterar é aquilo que eu sei que eu posso mudar dentro do meu cenário. Então, dentro desse meu cenário, o único grupo de células que eu posso mudar é a quantidade de carros produzidos que eu tenho aqui, ó. Certo? Por que que aqui eu não vou mudar? Porque isso aqui são minhas restrições, tá? Então a única coisa que eu posso mudar é isso aqui. Pronto. Agora eu começo as restrições, certo? Então o que que eu tenho que falar para ele? Primeiro eu tenho que falar o seguinte, que esse valor aqui, ó, de homens-hora, ele tem que ser menor ou igual a 3.200. Tá? Vamos clicar um outro. Eu tenho que falar que esse valor aqui, ele tem que ser menor ou igual a 4.000. Adicionar. E eu tenho que falar para ele que esse valor, ele tem que ser igual a 1.000. Terminou? Não. Por quê? Porque eu tenho as restrições em cima dos carros também, tá? Então vamos clicar no adicionar. Então eu tenho que falar para ele que esse valor aqui, ele tem que ser maior ou igual a 100. Aqui eu vou digitar, tá? Esse outro valor tem que ser maior ou igual a 100. Esse outro valor aqui tem que ser maior ou igual a 250. E esse outro valor tem que ser maior ou igual a 100. Terminou? Não. Por quê? Porque é o seguinte, isso aqui é uma unidade, correto? Então, quando eu for fazer o carro, como é o carro que eu estou modificando, eu tenho que falar para ele que ele tem que ser contado como um inteiro, tá? Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai selecionar tudo aqui e vai falar que ele tem que ser um valor inteiro, certo? Isso, para não dar quebrado, porque você não pode vender metade de um carro, tá? Aí você vai pegar, vai dar um OK, e olha aqui, ó, ele já mostrou para você todas as ações que eu tenho dentro do Solver, ó. Tá? Então aqui eu tenho as restrições e aqui o que ele vai analisar. Agora, basta eu dar um OK aqui, ó, resolver, tá? Ó, vou dar um OK e pronto. Olha lá, ó, ele chegou para mim em todos os resultados que ele precisava fazer, ó. Lembrando que isso aqui é um cenário. Se a empresa vai ou não acatar, aí é com eles. Mas é esse o cenário que você vai entregar para eles agora. Entendeu? Difícil? Bastante. Tá, vamos fazer de novo para a gente poder entender então. Ó, então vamos pegar aqui de novo, vamos fechar ali para a gente poder entender legal. Não tem problema, vou pegar o mesmo exemplo para você entender. Eu vou te dar uma, vou te mandar uma aí, você consegue me explicar em cima desse? Tá, manda aí. Hã? Pera aí. Solver logística. Muito bem. Tá, mas o que que eu preciso fazer? Ah, tá aqui. Custo de produção unitário. 125, tá. Ah, aquele já, só que não escrevi, mas o que que eu tenho que fazer aqui? Demanda mensal. Então, ó, tá vendo aqui, ó, que eu tenho uma ideia. Só que eu não sei quais são as restrições
e eu não sei o que ele quer fazer. Não tem escrito, né? Não tem escrito, aí que tá, né, ó. Então, o que acontece, ó? Se não tiver ó, a informação. Se não tiver, fica difícil. Entendeu? Tá, ó. Deixa eu ver se eu consigo entender aqui. Fábrica A, fábrica B, fábrica C. Tá. Então ele pegou. Tá, vamos pegar aqui pra gente poder entender. Acho que eu já sei o que é. Distribuição, tá? Não, então, ó, vamos lá. O que acontece é o seguinte. Eu tenho aqui, eu vou tentar entender o processo que ele fez aqui, tá? É o seguinte, ó. Então ele tá falando aqui pra gente o seguinte. Deixa eu pedir pra começar a gravar aqui.